tudo isso começou, né? Eu fiz uma pós-graduação chamada Umbigos, Mitologia Criativas e Psicologia Junguiana. E adorei, o máximo, muita conexão, sabe? Como se fosse né? Participamos bastante nessas premissas mitológicas e tal. Então, até agora eu vi um curso de mitologia para escritores. Meu Deus, é isso. Eu já mandei o 8K. Vamos lá. E aí, eu comecei a escrever sobre contos brasileiros, sobre abstratos. Então, eu vou levar isso já que o tema dessa convenção é exatamente o que você lê brasileiros, nada melhor do que encaixar o tema agradável. Então vamos lá, o que acontece? Nessa convenção eu já tenho uns 40 textos publicados nessa revista, de 30 a 40 textos. E eu comecei a perceber algumas coisas que são semelhantes, umas semelhanças nesses mitos. Por exemplo, os mitos do norte, eles são 95% indígenas, também falam da defesa da floresta, entende? Da defesa da floresta. Os mitos do Nordeste têm muita conexão europeia. Então vocês vão ver, eu vou falar de um conto de fada aqui, que é a Cinderela do Sertão. É muito curioso, é muito interessante. Aí, assim, tem o Centro-Oeste, muita coisa da Amazônia, alguma coisa da Argentina, no Sudeste, os pontos são basicamente punição, para punir criança que é desobediente, ou para punição para um fazendeiro, para um garimpeiro, para um senhor de escravos que é amaldiçoado. No Sul, tem muita conexão com a Argentina, Paraguai, Uruguai. Então esse é um panorama assim, que a gente vê. Então, por exemplo, no Norte, deixa eu olhar na colinha. No Norte, a gente tem o conto do pai do mato. O que é o pai do mato? Ele é um protetor das florestas, das matas. Então ele é um gigante, de 10 a 20 metros, enorme, que ele protege os animais dos caçadores. Ele é muito parecido com o Macuari, que é o conto mais famoso, ele é o conto mais famoso no Brasil. Né? Tem um lance engraçado, que ele tem um ponto que é um bico. Então, se você acertar o bico dele, ele morre. Só que é praticamente impossível, porque o bico fica acima das cotas da Amazônia. Sim. Sim, perdia, né? Sim, é isso. Exatamente. Tem outros contos europeus em que esse lance do umbigo é muito forte. Tem vários mitos europeus que você acertar o umbigo, a pessoa cai, o ser se desmancha. Outro conto muito legal de lá é o Anhangá. Vocês já ouviram falar do Anhangá? O Anhangá, isso, ele é o Spectrum Patronum brasileiro, lá do Harry Potter, sabe? Por quê? Porque realmente é um espírito protetor das matas, que ele toma forma de animais para atacar caçadores. Mas ele não é um espírito bom, ele é considerado um espírito ruim. Então, a palavra Anhangabaú significa lugar onde o mau espírito bebe água, né? Aqui no Vale do Anhangabaú, né? Pessoal, chega mais perto. Ah, tô esperando, tá bom, tá legal. É muito interessante. E assim, ele é muito famoso na Amazônia, o conto do Anhangá. Ele é muito poderoso. As pessoas chegam mesmo a fazer entregas nas matas, entregas de mel, de canjica, para poder apaziguar o espírito do Anhangá. Anhangabaú não, Anhangá. Esse também é um negócio interessante, porque em vários contos você precisa entregar alguma coisa, dar alguma coisa para aquele espírito, para que ele possa deixar o caçador ou a pessoa em paz. No norte é muito forte essa coisa do caçador, então a proteção contra o caçador, né? Isso é muito forte, né, nos mitos de lá. Já no sul tem um tema muito interessante, punição à criança desobediente. Então toda hora tem algo, sul e sudeste, é muito forte isso. No sul, por exemplo, tem a história do pombeiro. O pombeiro, a primeira vez, eu estava até com ela, a gente viu um vídeo em que eles filmaram o diabo do pombeiro. Ele é um duende sul-americano. Ele é baixinho, pretinho, ele anda todo atarracado assim, e ele protege, ele é de proteção
mas também ele é maléfico, porque ele sequestra crianças desobedientes. É tipo as fadas, né, que tem também lá no... Perfeito. Aí você começa a entender a conexão desses mitos. Isso que é legal, buscar os mitologemas. Que o que é um mitologema? Mitos com o mesmo conteúdo. Eles se repetem muito. Vocês vão ver em 2 mitos que eu vou falar aqui uma semelhança muito grande com mitos europeus. Vocês vão falar, nossa, tipo, isso é muito próximo, né? Agora, desse pombeiro, mais engraçado é que ele se transforma em tarântula. Então você tem as aranhas grandes, são respeitadas em algumas cidades do sul, principalmente na rota do descobrimento, Santo Ângelo, São Miguel, indo para o norte da Argentina. Então essa rota é muito comum, esse conto do pombeiro. E tem o Corpo Seco. O Corpo Seco foi assim o uau, né? Eu até tenho um livro publicado chamado Corpo Seco e Outras Histórias, em que eu conto histórias baseadas nesse tipo de folclore. O Corpo Seco é o vampiro brasileiro. Ele é muito comum no sul, mas é muito mais forte em São Paulo. Tem até naquele... Você viu da Netflix? Eles fizeram... Você viu da Netflix, né? Acho que não. A série que eles fizeram de mitologia brasileira. Ah, é? Ah, vi. E tem o Corpo Seco. É com a Alessandra Negrini. Isso. Qual que era o nome daquela série? Esqueci. Também. Esqueci completamente também. Aquela série foi muito louca. Isso, ela era Cuca, perfeito. Então, a origem do Corpo Seco, ele vem com os feiticeiros africanos. Tá? Então, o mito do Corpo Seco, ele vem da África. Ele é uma espécie de vampiro brasileiro, porque ele, em alguns relatos, ele gruda no pescoço e suga o sangue até a morte da pessoa. Ele é um cara alto, pálido, magro. E ele, a lenda diz que ele era um fazendeiro muito ruim. Muito ruim. Tão ruim que quando ele morreu, o inferno não quis, o céu não quis, e ele foi condenado a vagar eternamente, né? Agora, o mais curioso é que os soldados da UNAVEM, que foi uma missão das Nações Unidas em Angola, eles relatam o aparecimento do Corpo Seco e relatam o sequestro de soldados pelo Corpo Seco. Ou seja, é muito louco, né? Você tem soldados falando de um mito lá em Angola, né? Que aqui no Brasil ele também se repetiu. Isso é bem interessante. Mas o mais interessante é que, além de, em alguns pontos, ele ser relatado como um fazendeiro ou garimpeiro inescrupuloso que foi punido, ele também pode, em alguns outros pontos, ele é um moleque desobediente. Então se torna comum no sul e no sudeste essa coisa da punição à criança também, tá? O que vai ficar muito forte no sudeste. No sudeste a origem é totalmente indígena, assim, muito forte indígena, e alguma coisa europeia, mas não tão forte. O primeiro deles é mão de cabelo. O mão de cabelo, ele ataca a criança que faz xixi na cama, tá? É um cara alto, magro, sempre assim, com cabelo na mão. Então ele ataca as crianças que fazem xixi na cama, particularmente meninos. Então tem uma musiquinha muito comum no folclore que a mãe fala pra criança, né? Ah, vem aí o mão de cabelo cortar a minhoquinha do menino desobediente. Uma musiquinha assim, que deve dar um trauma desgraçado, né? Coitada da criança, imagina só, né? E esse mão de cabelo, ele também tem outro nome que é o espantalho brasileiro. Então ele entra no folclore e também ele pode ser encontrado com esse nome. Bradador. O bradador é muito interessante porque ele fica nas estradas. Sabe aquelas cruzes que a gente vê nas estradas de São Paulo que a gente está saindo? E tem, gente, muito legal. Nossa, eu lembrei da Bolívia, que as cruzes têm e sempre com uma coroa de flores coloridas. Todas as cruzes tinham isso. Pois é, o que acontece? A lenda diz que o bradador foi uma mulher que o carro bateu, todo mundo morreu e ela ficou gritando, pedindo socorro. Então tem muito relato, eu já ouvi muito relato. Eu lembro que eu era muito criança quando eu vi um programa de casos fantásticos e o cara falava, olha, eu sou caminhoneiro e eu vi uma mulher gritando socorro. Parei o caminhão, desci, não tinha ninguém, só tinha uma cruz lá. Entendeu? Então é muito comum esse conto e sempre associado às cruzes. Tem até um conto que é bem popular nos Estados Unidos, que é da moça que matou os filhos. Ela fica pedindo socorro nas estradas. Você vê que interessante. Vai se expandindo, os mitos começam a ser iguais em vários lugares. É muito doido você falando nisso nos arquétipos, né? Que eles são muito... Isso. A mesma coisa da
entidades, Isso, que é onde eu quero chegar um pouquinho mais pra frente. Legal o que você falou. Agora ele fala o seguinte, aí eu pesquisei isso, mas eu não achei. Diz que esse bradador vai ficar gritando até que as 7 Marias o libertem. Quem são as 7 Marias? Não me pergunte, que eu procurei em todo canto e não achei, tá? Então diz que até que as 7 Marias o libertem, ele vai ficar gritando eternamente. E tem muito relato, gente. É muito relato, principalmente de caminhoneiros, tá? Andando pelas estradas aí, do interior de São Paulo e principalmente a BR-116, ali a Regis Bittencourt, até Curitiba. Tem muito relato do bradador. Agora vem um que vocês vão reconhecer na hora. A pisadeira. Já ouviram falar? Você nunca ouviu falar da pisadeira? Não tem no meu país de Recife, pisadeira. Ela fica em cima de você assim. Isso, é uma bruxa velha, nariguda. Como é do norte? Matinta Pereira. Matinta Pereira. Sim, que é um ponto bastante forte também no norte. Ela é uma bruxa velha. E o legal é que pisadeira, ela também tem o nome de pissadígia no Paraguai, Bolívia, etc. Que vem daí esse mito, que tem a ver com pesadelo, né? Então, assim, a paralisia do sono é causada pela pisadeira. Então, ela pisa no seu peito e prende a tua respiração, né? Principalmente se você for uma criança desobediente. Só que o mais curioso é que vários relatos de aparecimento da pisadeira são acompanhados de marcas no corpo, arranhões, cortes. Tá aí alguém que já passou por isso, tá aí rindo, tá? Ela tá aí rindo exatamente por isso. E no cinema é muito famoso, tem um monte de filme. Já ela volta e meia ela acorda dizendo que alguém tá em cima dela, quando ela acorda tem 3 arranhão no braço. Rosto esses dias, ó. Pois é, já tá com ela direto uma vez. Também não foi no caso de ter arranhões e tudo, mas sente um peso muito forte, um murmúrio no ouvido, né? Só me ajuda. Isso. É como se fosse uma língua que a gente não entende, mas tá aqui falando no teu ouvido e montado em cima. Exato. Então isso é muito interessante, né? Você vê como isso vai se repetindo e vai surgindo. Então da pisadeira é igual ao bradador. Por ser no Sudeste, tem muita gente falando disso. É muito interessante. Tem um monte de histórias no cinema, de bruxas que ficam em cima do peito das pessoas. Tem uma... Falam até do íncubus e do súcubus, né? Sim, que é o íncubus. O súcubo é o demônio que tem relação com as mulheres e o íncubus com os homens. É isso, é o inverso, eu nunca lembro. E é basicamente a mesma coisa. Sobe em cima, sufoca e aí vai, né? Já no Centro-Oeste e no Norte, o tema principal também volta a ser proteção das florestas. Então, tem 3 histórias que são muito legais. E aí, nesse aqui vem a primeira história que vocês vão achar muito legal. O primeiro deles é o Guariba-Boia. Você tem ele como Guariba, mas é um outro mito. E você tem o Guariba-Boia, que é uma cobra com cabeça de macaco. Que, é claro, protege a floresta. Dizem os índios que são xamãs que morreram e que viram guaribas-boias para poder proteger a floresta. E tem muito relato, viu? Muito relato mesmo. É engraçado você falar isso porque tem um mito que é japonês, que é dos protetores dos rios, que são realmente cobras, serpentes, e a cabeça lembra um macaco, porque ela é peluda, ela é diferente. Olha que interessante, como os mitologemas se repetem, as histórias se repetem. Também no norte do Nordeste, que é uma cobra grandona que ela vem para os seus desejos, você tem que entregar uma rosa para ela, que era uma rosa. Essa eu não conheço. Lembra aquele vídeo que gostava de ver, o Catalão? Depois você vê, são folclores do norte específico. Sim. E aí é uma cobra muito grande, que era uma moça que foi aprisionada. E pra ela sair daquele formato de cobra, você tinha que dar uma rosa pra ela na boa intenção. Tá. E aí depois ela ia ter interesse em você, como se fosse um boto, só que... Ah, que interessante, que é outro relato também dessa questão de despertar o interesse. A cobra grande, eu acho que qual que é aquela cobra grandona que tem? Sim. Tem uma outra que eu vi. A Imboi, acho o nome. Imboi. Tatá. É o boitatá, não é? O boitatá é uma cabra grande. É uma outra. Sim. Tem o famoso caipora,
O caipora, ele é um ente do mato, baixinho, troncudo, peludo, parece muito o pombeiro, mas a função dele é proteger as florestas, né? E esse é um dos que precisa de oferenda, então tem que ter uma tigelinha com mingau sem açúcar, né? Para colocar, todo caçador sai, coloca uma tigelinha de mingau sem açúcar e oferece para caipora, pro caipora ou para caipora. Ele é muitas vezes descrito como um ser feminino, outros como um ser masculino, famosíssimo. E aí vem a primeira grande história. Tem uma tribo chamada Tárias, os Tárias, ali na Amazônia. Eu não sei exatamente onde fica, mas se eu não me engano é mais ou menos na confluente do Solimões. Uma tribo que fica por ali, né, pela área dos Solimões. E eles têm um mito de criação. Olha que interessante. Eles falam que um dia um trovão muito forte rasgou o céu. Do céu caíram carne e sangue. E a carne e o sangue fizeram um homem e uma mulher. Esse homem e mulher ficaram com muita fome e subiram numa árvore para comer os frutos daquela árvore. De lá de cima eles viram um casal de cervos copulando, né? E aí Si, que é uma entidade feminina muito ligada à lua, falou para eles fazerem o mesmo. E então começou a reprodução das espécies. É um mito muito parecido com o mito judaico-cristão, né? Exceto que eles comeram de bom grado e os deuses falaram, agora você tem o conhecimento, vai lá e faz. A mesma coisa aconteceu no mito judaico-cristão. E o que é levantado, isso aqui foi aquele Luiz da Câmara Cascudo, que é um puta de um mitólogo brasileiro. E ele levanta isso, ele fala, olha que interessante, como que uma tribo perdida nos confins da Amazônia, no começo do século XX, já tinha na tradição oral uma lenda que se conecta com os mitos da criação judaico-cristãs. Então isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E aí vem o Nordeste. O Nordeste, ele tem muita coisa dos índios lá do lado de Maranhão, dos europeus ali pela área do Rio Grande do Norte até o norte da Bahia e depois muito conectado aos fazendeiros, senhores de escravo na parte de baixo, né? Dois mitos muito interessantes. O primeiro é a curacanga. A curacanga é muito interessante, que é aquelas coisas bem de conto do Nordeste, parece que é cordel. É a sétima filha de uma mulher que saiu com o padre. Essa é a curacanga. Então, assim, uma vez por mês, na lua cheia, a cabeça se desprende do corpo e a cabeça sai por aí gritando. Olha que legal. Tem um mito, acho que é taiwanês, que é exatamente... Que é a mesma coisa? Olha que legal. Não tem a questão do filho e da filha, é uma avó que cuida dos netos e aí na lua cheia a cabeça dela se desprende e faz a mesma coisa. Estou chocada. A minha mãe conta que ela viu já. Ela fala que era uma bola, uma cabeça que saía, pegava fogo e saía por aí gritando, né? E tem muito relato. Nordeste, que é assim, mas é de um casal de indígenas, que a moça acho que se doeu tanto porque viu o outro índio, que a cabeça saiu voando. Olha que louco. Você vê como os mitos começam a ser iguais. Falando da mesma coisa, de jeitinho só diferente, né? Isso. Mas é a mesma história. Gente, é muito legal. Tem um livro que é... agora não lembro. Mistérios do Brasil. 20 mil quilômetros de geografia oculta. O cara sai pegando todas essas histórias, né? E aí ele entrevista pessoas, entrevista ufólogos. Então os ufólogos têm muito relato de drones que sobem no meio das matas lá do norte e nordeste, pega fogo, tipo, por causa do jato, e solta um grito, um silvo, né? E aí, tipo, tem essa conexão com a questão da curacanga. Agora, interessante é que... mas como que faz para sair dessa maldição? A sexta filha tem que ser madrinha católica da sétima. E aí começa também a entrar nos mitos nordestinos a Igreja Católica, que é muito forte. A maioria dos mitos nordestinos tem essa questão da madrinha, né, muito forte. Esse é muito forte no Pará e no Maranhão, tá? Tem o alma de gato, mas o alma de gato é interessante porque existe esse diabo desse passarinho. É um pássaro que cantou, alguém morre.
E existe realmente um pássaro chamado alma de gato. E principalmente ele aparece para crianças desobedientes. Esse já é mais para cá, já mais para o sudeste, quando começa a ter essa conexão com a questão da punição, né? É interessante isso, quando você vislumbra isso no mapa do Brasil, é um barato, que ficam os núcleos, né? Tipo, criança desobediente, sul e sudeste, comecinho do nordeste, proteção das matas, lá em cima, é uma coisa mais europeia, é mais para a borda do litoral atlântico. Puta, é muito legal, muito legal. E aí tem uma história também muito divertida, chamada Bicho de Palha. Bicho de Palha, ela é uma princesa que nasceu nos confins do Nordeste. Ela nasce muito feia, tadinha. Nasceu feinha, desprovida de beleza, aí a rainha ficou tão chateada que botou Bicho de Palha no calabouço, né? Ela cresceu, achou uma chance de fugir, foi embora do palácio. Olha que louco. No caminho ela encontra uma bruxa. Essa bruxa mais pra frente se revela ser a Virgem Maria. Olha que louco, como sempre tem o catolicismo, né? E a bruxa muito se encanta por Bicho de Palha, que ela não tinha ainda esse nome, mas o nome dela real se perdeu pelo mundo, e entrega pra ela uma varinha de condão. E falou, olha, com essa varinha você consegue tudo o que você quiser. Bicho de Palha guarda e sai por aí perambulando. Um dia ela chega no castelo e o pessoal do castelo fala, a gente tá precisando de alguém para limpar aqui os calabouços, porão, tá? Você topa, topo. Só que ela era tão feia, que ela se achava tão feia que ela decide cobrir o rosto com um chapéu de palha que vinha até o peito aqui, né? Então ela é chamada de Bicho de Palha por isso. E ela passa os dias limpando o castelo, e o castelo tem um príncipe maravilhoso, lindo, belo, sorridente, e ela se apaixona pelo príncipe. Só que ela não tem coragem de falar isso pro príncipe. Um dia o príncipe decide fazer uma festa para escolher uma esposa. E o Bicho de Palha fala, eu vou. Ela tem a varinha do condão, pegou a varinha, pá, uma carruagem belíssima, pá, vestes belíssimas, e foi pra festa. Chegou na festa, o príncipe olhou e falou, uau, né? E foi ficar com o Bicho de Palha. E dança pra lá, dança pra cá, vai chegando perto da meia-noite. A bruxa tinha falado pra fugir, senão tá toda a magia se vira à meia-noite. E ela, quando dá 11h30, vai embora. E aí o príncipe fala, nossa, mas quem era essa princesa? E nada, tá bom. No outro dia, o príncipe fala, vou fazer uma nova festa porque ela vai aparecer de novo. E aí ele pede baldes e mais baldes para que ele possa tomar banho, né? E depois sair para festa. Ele sai para festa, chega lá, tá lá a mulher de novo, linda, belíssima, tal. Aí ele dança, mas dessa vez ele decide fazer uma coisa diferente. Ele pergunta, onde você mora? E ela fala, eu moro na Rua dos Baldes. E beleza, e dança, quando dá perto de meia-noite, ela sai correndo e some. O príncipe decide fazer de novo. Quando ele decide fazer de novo, ele resolve tomar outro banhão e pede para Bicho de Palha levar um pente para pintar o cabelo dele. E ela penteia o cabelo dele, deixa ele pronto e tal. Tá lá, aparece de novo a bela princesa, e eles dançam, e ele pergunta para ela, eu te procurei na Rua dos Baldes, você não mora lá. Ela falou, Baldes? Não, eu moro na Rua dos Pentes. E aí, dá perto de meia-noite, ela sai correndo, só que nessa ela deixa o quê? O sapatinho. Olha que louco, é a Cinderela brasileira, né? Ela deixa o sapatinho. E aí esse príncipe pega o sapatinho e procura por toda a cidade, por todo o reino, mas não encontra. Ele fala, agora só falta o pessoal de dentro. Aí ele vai, testa todo mundo, né? E não servia em ninguém. Aí ele se senta desanimado e fala, e agora? Mas tem a Bicho de Palha. Ele falou, imagina, Bicho de Palha jamais vai ser. Mas tá bom, vem. Quando colocou o sapatinho, pertencia a Bicho de Palha. Na hora que põe o sapatinho, ela se transforma na bela princesa novamente, com as suas vestes, e eles se casam, e a madrinha é justamente a velha bruxa, que era nada mais nada menos que Nossa Senhora, e vivem felizes para sempre. Gente, é a Cinderela do sertão, né? Eu chamo ela de Cinderela do sertão, Cinderela brasileira, porque é muito louco. Muita conexão com essa história. Então, gente, assim,
Por que que eu acho isso o máximo, né? Porque na minha formação de psicologia junguiana, a gente entende que a energia psíquica toma forma e se traduz em mitos e símbolos, que são os mesmos em vários lugares. Então tem um livro fantástico do Bierlein, chamado... Caramba! Eu não sei o que lá de mitos, agora eu esqueci, gente. Se vocês quiserem saber, depois vocês mandam pra mim que eu vejo. O nome exato eu não lembro agora. Que ele vai pegando todos os mitos em várias regiões do mundo e comparando um com o outro. E falando, olha, é igual, esse é igual àquele. Olha como esse mito da mitologia judaico-cristã é a mesma dos índios, não sei das quantas. O Campbell faz a mesma coisa, o Joseph Campbell, que é maravilhoso. Ele pega e fala, olha, isso é a mesma coisa. Cristo. Gente, essa história é igual a essa. A história é contada aqui também. Essa aqui é muito mais antiga e já falava a mesma coisa. Então é muito maluco. As Faces de Deus, que é um livro fantástico. Ele tem uma infinidade de livros que é um melhor que o outro, né? Assim, o que eu gosto dele é O Poder do Mito, que é a entrevista que ele dá. Que é assim encantador, né? É fantástico, né? O Campbell é realmente interessante. Então esses mitologemas, eles vão se repetindo como energia psíquica. E quando a gente ouve, por isso é tão importante o conto de fada e a magia, porque pro Jung a energia psíquica, ela se revela de 5 formas: pelos mitos, pelos contos de fadas, pela magia, pela arte e pelas mandalas. Ele se revela dessa forma, né? Então o mundo que a gente vive precisa do mito, precisa da mitologia e precisa da magia para poder acontecer. Então isso é muito legal. Então, gente, assim, fica o convite, além do convite para a rádio, que é todas as quartas-feiras, 19h30, pela Rádio Vibe Mundial ou pelo aplicativo, e também para a revista Mitologia Aberta, que eu escrevo com todo prazer. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigado. Gratidão demais, amei. E aqui, Que bom. haver um livro, eu tenho que explicar para um dos meus queridinhos, eu não vou lembrar o nome da autora, mas é a Abecedário do Folclore Brasileiro. Da Maria Januária Barbosa. É uma escritora. É Januária. Que ela fala, ela vai catalogando. Eu tenho esse. Eu achei esse fantástico. E é lindo, que você vai lendo e fala, uau! Parece assim um almanac, né? Isso. Mas eu achei interessante, porque minha avó, ela é do interior de Minas. Sim. E ela já faleceu, mas ela fala assim pra mim, quando ela era mais nova, ela foi pegar água no poço. E ela entrou num bambuzão. Ela falou que desse bambu era um tatu. O tatu era um bichinho. E ela nunca viu isso. E ela contou, e eu falei assim, nossa, mãe. Quando eu tava assim, eu nunca vou me esquecer. Eu estava indo pra faculdade, estava lendo esse livro, no ônibus. Eu li esse mito. Nossa. Pai, olha isso, a avó não tava. A avó contava a mesma coisa. Ela tava contando a mesma coisa, tá aqui. É um negócio assim, é um mito muito X. Gente, E ela viu. E pra mim, os mitos, ele fica assim, como é que a gente acredita em Deus e não consegue acreditar no mito? No mito. Por que a gente pensa que o mito é inferior ao mundo religião? Às vezes ele está muito mais próximo àquela energia, ao nosso dia a dia, àquela atmosfera. E aí também eu tenho um pensamento, assim, acho que até já compartilhei com você. Sim. Que pra mim, a energia ela só se revela e ela só se espera no campo que ela tem abertura para aquilo. Perfeito, perfeito. Então assim, se eu falo pra uma pessoa que é ateia, mas ela tá totalmente avessa àquilo, pode vir Jesus pintar de hora aqui. Ela não vai acreditar nisso. Sim. Porque ela não tem abertura àquela conexão da energia. É verdade, E aí verdade. eu Tem que fico ter assim, abertura. Por que um mito, por exemplo, nórdico, ou alguma coisa, uma entidade nórdica, por que aqui, foi assim, se você for ver a Constituição do Brasil, você não são misturas de indígenas, tem um europeu, só que é um europeu latino, e um africano. Que é tão rico, né? É rico. E é engraçado que aqui a gente sequer fala, e a gente sequer fala que é uma mitologia brasileira. A gente fala que são folclores, lendas, mitos, contos. A gente não fala que é uma mitologia brasileira. E é rica pra caramba. Tem muito conto. Do nosso povo, né? Da forma como Sim. tem um mito de criação que é do norte também. E eles falam como se fosse a viagem ao centro da Terra, sabe? Sim, sim. Que era assim, um mundo todo colorido, aí depois os índios vão e vêm para colonizar a terra em si, a superfície. Depois Sim. você vê o Catalendas. É muito bonitinho. Catalendas. É um projeto
antigo da TV Cultura, Tá. que eles fizeram essas lendas de morte. Aí eles vão retratando por meio de stop motion. Assim. Acho muito perfeito, muito lindo. Mas eu fico assim, por que ela fala, ai, mas a caipora não existe? Eu falei, por que ela não existe? O seu Deus existe? Mas aqui você Mas a caipora não. pra ela. O Campbell, o Joseph Campbell, ele fala que mito é a religião do outro. É a religião do outro, porque assim, a minha é religião, a do outro é mito. Daqui uns 2000 anos vai ser mitologia cristã. Uma nova mitologia. Cristo é só Exatamente mais isso. Acho que pra gente falar, a minha mãe, ela tem uma vidência muito forte, assim. E tem uma história que ela conta, ela fica branca e fica muito séria. Ela fala que ela já morava em São Paulo, numa região, ela mora em São Miguel Paulista, que é mais afastadinho. E na época que ela mudou, 1960, tipo, não tinha nada, era tudo mato. E ela fala que ela estava costurando, era umas 10 horas da noite, quando ela ouviu um barulho no mato do lado da casa. Ela pegou e abriu a janela. Aí ela fala, eu não sei o que era, eu só sei que era um cachorro de 2 metros de altura correndo de 2 patas. Ela fala, não sei o que era, só sei que era um cachorro com uns 2 metros de altura e correndo de 2 no patas. interior aqui mesmo, deve ter energia de tudo quanto é coisa. Ah, mas com certeza, Falar que esse lobisomem que é quase um símbolo internacional. Todo mundo sabe que é um lobisomem. Não é possível. Todo lugar tem relatos. Você trata em algo que não existe. Sim, eu vi alguns relatos da Romênia. A questão do vampiro é muito forte para eles. Né, Rô? Lembra aqueles relatos? Muito forte deles terem caçadores de vampiros, terem a Igreja Católica tem ritos especiais para vampiros. É muito louco. É um campo assim que eu acho vasto e magnífico. A cultura do povo, né? Muito, muito. E das energias que estão por aí, né? E como você vê. E como isso gruda, e às vezes ela vai se manifestar porque você tem abertura para aquilo. Sim, sim. Mas então, até onde você está acreditando, não tá? Então eu acho isso assim, quando cai nesse assunto, a gente trata né? Sim, verdade. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Gente, anota meu WhatsApp, manda mensagem. Legal. Em alguma palestra? Sim, tá, é válido, é uma só, tá? Tá bom, obrigada. Obrigado, gente. Valeu. Por Deus, muito obrigada. Valeu, eu que agradeço. Amiga, colocar água mesmo?